Olá, eu sou o Davi Costa e você está no Prepare Sua Equipe Podcast. Aqui você encontra informação e conteúdo relevante para preparar com excelência a sua equipe. E hoje nós teremos aqui um podcast de deixar a boca aberta. Eu estou com o Túlio Ruffenbecker, cirurgião dentista formado pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Araraquara. Ele é especialista em implantodontia, atua como clínico geral e implantodontista em seu consultório em Jundiaí. E tenho também Marco Aurélio Penteado Júnior, formado pela Universidade de Araraquara, pós-graduado em nutrição, psicologia e transtornos alimentares e com especialização em nutrição esportiva. Trabalha também com atletas amadores e profissionais de alto rendimento, voltado para o endurance, que é corrida, natação, ciclismo e triatlon. Dr. Túlio, bem-vindo, muito obrigado. Marco Aurélio, obrigado, por atender aqui o nosso convite. Teremos aqui, então, um podcast com o tema Saúde Bucal no Ambiente Corporativo. É um tema pouco falado nas empresas, eu posso já dizer isso para vocês com segurança, né? E dentro da nossa série, este episódio é o 7º episódio da série Reprogramando a Máquina Humana. Nesta série nós estamos tratando do impacto do estilo de vida na vida pessoal e nos negócios, né? Pensando nisso, o estilo de vida, seja ele saudável ou não saudável, traz impactos à saúde bucal, Dr. Túlio? Primeiramente, aí, obrigado pelo convite, Davi, pela lembrança. E já adianto que com certeza sim, tá? É engraçado que a gente no consultório recebe os pacientes para fazer consulta diagnóstica, avaliação. E sempre quando a gente termina a consulta, a primeira coisa que o paciente pergunta é se tem alguma cárie, né? Como se cárie fosse o único problema que ele pudesse ter ali na boca, mas com o passar do tempo, desde os anos 90, muita coisa vem mudando, né? Políticas públicas como fluoretação da água, o programa Brasil Sorridente também que foi implementado pelo governo, a atuação do dentista, né, desde a infância, já da criança fazendo aplicação de flúor, orientação, consultas de prevenção, e a cárie ela vem reduzindo cada vez mais nos consultórios, a gente não vê tanto mais quanto via antigamente. Porém, com a mudança do estilo de vida, veio a internet, a comunicação ficou tudo muito mais rápido, a gente começou a verificar que começaram a surgir novos problemas ali, né? E um dos maiores problemas que eu encontro hoje, atuando como dentista clínico, é o envelhecimento bucal precoce dos pacientes. Os pacientes estão perdendo muita estrutura dentária, então basicamente eles estão tendo características bucais que não são compatíveis com a idade cronológica dele. Olha só. Então a gente vê um paciente de 25 anos, desgastes, retrações gengival, ou enfim, outros problemas ali de desgaste do dente, perda de estrutura, torus mandibular. Tudo isso está associado, quando você olha para a boca desse paciente, com o estilo de vida que ele leva. Então, ele não deveria ter esse problema com 25 anos. É comum você ver isso em boca de paciente com 60 anos. E a gente está encontrando isso justamente associado ao estilo de vida que ele vem levando. Olha só. É um termo novo. Eu jamais tinha parado para pensar nisso, né? Começou a ser falado muito pelo professor Paulo Vinícius Soares, que tem batido muito nessa tecla, porque é uma síndrome que ela está associada muito à parte de ansiedade, bruxismo, hábitos alimentares dos pacientes, né? Síndrome de burnout. Então, como isso tem aumentado muito, principalmente depois da pandemia, a gente começou a ver uma aceleração dessas condições, então começou a preocupar cada vez mais, porque tem aparecido cada vez mais isso no consultório, né? Quer dizer, não se trata apenas da ingestão de algum tipo de alimento, nós vamos falar disso na sequência. Mas, pelo que você está me dizendo, tem também outras questões de ordem emocional, não é isso? É uma condição que ela é multifatorial, então ela não é causada por um único fator isolado, são vários fatores atuantes ali, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um empresário ali que é o público-alvo do podcast, né? O empresário, a gente sabe que ali no começo da tua empresa, ele é extremamente sobrecarregado, ele é o cara que faz praticamente todas as funções ali dentro da empresa. Então, é um cara que provavelmente ele vai desenvolver um quadro de ansiedade devido à alta responsabilidade, né? Atrelado a isso, ele tem uma jornada de trabalho muito grande, às vezes ele trabalha 16, 17 horas, né? Então, ele está exercendo um bruxismo em vigília, provavelmente, que é o ato de ranger os dentes, devido à carga horária, ansiedade, muita coisa para resolver. É um paciente que ele vai chegar tarde em casa, ele vai estar cansado, ele não vai querer
fazer uma alimentação saudável, né, igual eu estava conversando com o Marco Aurélio, provavelmente ele vai fazer uma alimentação de um fast food, um ultraprocessado, e isso, ele ingerindo isso antes dele dormir, isso é algo que vai vir a causar nele provavelmente episódios de refluxo durante a noite, contínuos. Então o refluxo seria a volta do ácido em cavidade bucal. E o dente, como ele é algo mineral ali, esse ácido começa a deixar o dente um pouco enfraquecido. Como ele teve bruxismo, um bruxismo em vigília de dia, provavelmente é um paciente que vai ter bruxismo à noite. Ele já vai dormir pensando no que ele tem que fazer amanhã, naquela correria toda. Então ele vai ter o ácido na boca associado com um bruxismo noturno. Isso vai aumentar cada vez mais os desgastes dele em boca, né? Sim. Então, tudo isso acaba acarretando para ir piorando cada vez mais o quadro. É um paciente que provavelmente também não vai dormir bem, vai ter quadro de insônia. Isso vai alterar o padrão salivar dele. Olha só. É um paciente que ele acaba também, às vezes, acordando ali, escova o dente muito rápido, porque ele tem que sair, então ele acaba também tendo uma deficiência de higienização. Então ele acaba tendo diversos problemas ali que vai cada vez mais piorando o quadro de saúde bucal dele. Marco Aurélio, pensando do ponto de vista da nutrição, existe alguma coisa que o empresário ou colaborador da equipe, enfim, se possa fazer para evitar, ou pelo menos amenizar, né, tantos fatores, porque são fatores, né, diversos, como o Túlio colocou, o que nós poderíamos dizer hoje, como é que o brasileiro, né, de modo geral, e aí a gente pode, né, ampliar o nosso público, né, o brasileiro de modo geral, tem consumido produtos, alimentos que aceleram esse processo de problemas com saúde bucal? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. E de fato, sim, a gente vê os hábitos, né, os padrões não só alimentares, mas os hábitos rotineiros da população em geral hoje em dia, e de fato tem algumas coisas que têm acelerado esse processo, né? Então, como o Túlio mesmo disse, o estresse é um principal fator ali que acaba gerando, a pessoa deixa a alimentação de lado, né? E nessa alimentação de lado, muitas vezes, o que acontece? Eles tendem de não consumir as vitaminas necessárias, né? Então, tem algumas vitaminas ali que tem um sistema de prevenção na boca. Então, a vitamina C, a vitamina D, o cálcio, é muito importante para a saúde bucal, né? E naquela correria, rotina do dia a dia, a pessoa busca o que é mais prático, o que é mais fácil, né? E acaba não se alimentando de maneira correta, né? Então a gente teria que tomar cuidado com esses alimentos, né? Então manter bom consumo de frutas, de fibras alimentares, né? Consumo de água. Um outro ponto também que eu acho muito importante a gente se atentar é a parte de refluxos provenientes do estresse, né? Então eu sempre falo no consultório que a gente tem uma conexão do nosso intestino com o nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro, se a gente está muito estressado, a gente está muito imunodeprimido, né, pensando, nem dormiu, já está pensando no amanhã, acaba refletindo de maneira negativa no nosso intestino. E isso vem subindo, né? O primeiro ponto de digestão dos alimentos acontece na nossa boca. Então, se a nossa boca ali, ela não está preparada, ela não está bem nutrida, vamos dizer assim, as coisas já começam de maneira ruim, né? Pois é, então, a gente às vezes limita a questão da saúde bucal apenas à boca, né? Mas todo o aparelho digestivo está interligado, interligado, né? E traz impactos quando as coisas não estão funcionando direito, né? Nós falávamos também aqui no bastidor sobre dados recentes da Organização Mundial de Saúde, que revela que cerca de 20% das faltas ao trabalho no setor industrial tem vinculação com problemas de saúde bucal. Eu fiquei um pouco, confesso, né, espantado com surpresa, isso, né? Porque me criou uma certa surpresa, né? Porque não se fala a respeito disso, né? E se a gente pudesse esmiuçar um pouquinho mais, como é que isso se dá? Como acontece, né, o porquê destas faltas? Eu acredito que muito disso acontece porque grande parte dos pacientes que eles deixam muito para ir procurar um dentista só na hora que dói. E já é um momento que você vai ter que fazer uma intervenção mais invasiva ali no caso, porque se está doendo provavelmente já está um problema instalado há muito tempo, né?
Então, como ele deixa para procurar em cima da hora, às vezes ele nem sabe que está tendo algum problema ali que, se fosse visto anteriormente, seria mais fácil até de tratar. E provavelmente evitaria que ele tivesse essa falta inesperada, né? Tá. Na literatura eles chamam, um termo de abstenceísmo, né? Que é a falta inesperada por algum problema que ele teve ali. E eu chequei fontes ali de um estudo em 2009 que foi feito. Ele avaliou uma pesquisa que fizeram em 2006 numa empresa com 662 funcionários. E durante um período de 3 meses tiveram 338 faltas por motivos variados. E dessas 338 faltas, 151 faltas foram por causas odontológicas, né? Então, se for ver ali, quase 40% das faltas foram por causa de problemas odontológicos. E um outro estudo mais recente, que saiu na revista de Medicina do Trabalho, ele avaliou, esse foi em 2019, 10 anos depois, né? Que problemas odontológicos foram causas de absenteísmo de 9 a 27% dos casos avaliados. E o presenteísmo, que é quando o colaborador ele vai, mas ele não está rendendo 100% ali, ele vai ter prejuízo de performance e tudo mais, problemas odontológicos foram de 28% a 50% das causas. Então é um número elevado aí para o empresário pensar, né? Muito, né? Porque 40% é um número altíssimo. Você tem quantos outros tipos de ocorrência? Milhares, né? Poxa, se a gente fosse listar aqui, né, a pesquisa mostrou que 40% foi... Então, isso demonstra realmente que é uma área de pouca atenção. Tem sido dado pouca atenção para essa área, né? E isso vai, então, trazer prejuízos não só físicos, né, para a saúde, né, do colaborador, mas prejuízos também diretos para a empresa, né, para a equipe de modo geral, né? Com certeza. A gente pode até pensar como se fosse para o próprio colaborador. Às vezes igual a gente pensa no esporte, né? Imagina um atleta, ele se prepara durante um período longo ali para fazer uma prova, e é um cara que ele tem que ter um certo acompanhamento odontológico ali, porque é um momento importante, é um momento único ali. Ele treina durante o ano inteiro para fazer uma competição, às vezes. E aí, se na véspera daquela competição ele começa a ter uma dor de dente, tem um problema ali, é capaz de ele perder aquele momento que tanto que ele se preparou. E quando a gente traz isso um pouco para o âmbito do empresarial, é como se um colaborador tivesse algum evento importante, por exemplo, uma apresentação, algum projeto que ele vai mostrar ali, e ele acaba tendo esse problema odontológico, acaba perdendo uma oportunidade, às vezes, de uma promoção, alguma coisa, porque aquilo dependia da apresentação dele. Então é importante também pensar por esse lado, porque além dele cuidar da saúde, ele não vai ter problemas inesperados, né? Por isso a importância da prevenção em si. Acho que seria muito legal, assim, a começar a desenvolver mais um pouco as consultas de prevenção periódica, né? Consultas preventivas periódicas no dentista, separados da limpeza que o pessoal costuma fazer, né? Que seria a profilaxia. E a profilaxia geralmente costuma ir a cada 6 meses ali, não é um via de regra, né? O dentista geralmente estipula ali, dependendo da higiene do paciente, da condição, enfim. Mas separado disso, ainda fazer consultas preventivas, né? Para saber como está esse paciente, se ele começou a desenvolver um novo hábito, se ele mudou de emprego, subiu de cargo, porque como a gente está falando aqui que o estilo de vida interfere, também é interessante fazer essas consultas preventivas de acompanhamento para atualizar na anamnese do paciente, fazer exame radiográfico, exame clínico e começar a fazer isso de forma rotineira também, além de fazer a manutenção de limpeza, né, para evitar esse tipo de problema. Tá. Quer dizer, a solução passa por uma iniciativa no ambiente corporativo, sobretudo do empresário, né, do líder, do gestor de equipe, né? Porque não se tem o hábito, isso não é cultural. Aliás, uma coisa que acho que valeria a pena a gente também explorar um pouquinho, é como fazer para mudar este cenário. Eu estou entendendo que passa por uma mudança também cultural. Sim. É isso? A coisa começa em casa mesmo. Correto. Começa em casa mesmo. E acho que até por isso o empresário tem alguma dificuldade de fazer alguma intervenção. Porque imagina que você tem uma equipe e você encontra lá problemas que são até desagradáveis de serem abordados, né? Sim. O cara da área tal sofre com mau hálito. Como é que você vai abordar uma questão
é dessa, e você não sabe, né, a real causa disso. Podemos falar aí de questões dos alimentos, né, Marco Aurélio? Alimentos que favorecem, né, o surgimento, por exemplo, de uma situação assim. Podemos falar, talvez, da falta mesmo, o cuidado com a higiene, você não sabe. Como é que o empresário aborda isso no ambiente de trabalho? É uma questão bastante delicada, né? Então passa por uma construção de cultura, né, de se olhar realmente para problemas desse tipo que envolvam aí a saúde bucal, né? Eu acho que é o seguinte, né? A gente tem que, às vezes, tentar buscar um pouquinho mais de trazer para a empresa, né, um pouco de orientação, né? Às vezes trazer, por exemplo, um dentista para dar uma palestra, para falar um pouquinho sobre esse trabalho de prevenção, trazer um profissional da área da saúde, um nutricionista, né? Para a gente tentar abordar um pouquinho desses temas, como você disse, né? Então, às vezes, tem um colaborador ali que ele está com mau hálito. Muitas vezes não pode ser nem, por exemplo, bucal, mas pode ser algum problema intestinal ali, né? Que está surgindo ali. Então, já ter um pouco de conhecimento, falar sobre o tempo de alimentação, principalmente a gente pega alguns profissionais ali, né, que eles ficam muito tempo sem se alimentar. Olha só. Né? Isso daí pode gerar um refluxo, uma gastrite, né? Então, a longo prazo, isso começa ali no nosso intestino, no nosso estômago, vem subindo, né, e chega a refletir ali na nossa boca. Então, é algo que realmente a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? E também trazer um pouco sobre a parte comportamental, um pouco da parte psicológica, né? Um fator ali, muitas vezes, eu falo assim no meu consultório, para incentivar bastante atividade física, eu falo que é o melhor remédio para gastar um pouco ali do seu estresse, da sua ansiedade, né? Porque senão, às vezes, você vai refletir isso no seu sono. A má qualidade do sono é algo também que já vai fazer com que você não absorva os nutrientes necessários para o dia seguinte, né? E aquilo ali vai virando uma bola de neve. Né? Você tocou num ponto muito interessante, Marco Aurélio, porque o empresário, o gestor de equipe, o líder, talvez não tenha aquele tempo que ele acha que precisa ter para se exercitar. Né? Teu campo de atuação está muito com esportistas, né? Com o pessoal que treina e tudo mais. O que a gente pode fazer? Eu sou empresário, sou gestor, eu tenho ali uma rotina, né? Como, se você puder dar alguma ajuda nesse sentido, o que já faria alguma diferença na vida de quem está assim muito estressado? Precisa ficar 8 horas na academia? Como é que você trabalha essa questão? De forma alguma. Eu falo assim para o pessoal, que principalmente aquela pessoa sedentária, que não está fazendo nenhuma atividade física, né? Começar com 20 minutos, né? Então 20 minutos. Pelo menos ali umas 4 vezes na semana, tentar encaixar ali 3 vezes na semana e aumentar essa frequência, né? Tentar desafiar, colocar como uma meta, né? Muitas vezes a gente coloca o trabalho como o primeiro lugar. Mas eu falo assim para o pessoal, se a gente quer performance, a gente precisa ter um bom combustível, a gente precisa ter uma boa ferramenta para gerar a performance. E o nosso corpo é a nossa máquina de trabalho, né? Então, se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente não cuidar da nossa alimentação, que é o nosso combustível, a gente não vai conseguir performar, né? E a atividade física, ela já é comprovada, hoje em dia, que ela é um dos principais ali medicamentos, né? Então, hoje em dia, se você pesquisar um pouco mais a fundo sobre a diabetes, né, para tentar converter ou tentar melhorar o processo do paciente, a atividade física é fundamental, né? A gente não vai conseguir converter os casos se o paciente não praticar uma atividade física. É verdade. Né? A gente fala hoje em dia sobre a obesidade, né? E aí muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer uma corrida, andar de bicicleta, e muitas vezes a musculação pesada traz muito mais benefício, né? E na musculação, 30, 40 minutos você já consegue atingir. Olha só. Isso, né? Então, o que eu falo pro pessoal, se você fizer um trabalho bem feito, não precisa de um tempo longo, né? Começa com tempos curtos, metas curtas, e ao longo do tempo a gente vai aumentando. Né? Excelente, muito interessante isso que você está dizendo. Aqui no nosso canal, nós temos alguns vídeos que gravamos, inclusive na época da pandemia, falando sobre 8 remédios naturais, e a atividade física é um desses remédios, né? Fico feliz de você poder corroborar isso. E às vezes você pensa assim, mas eu vou começar de que maneira? Sobe uma escada. Exatamente. Né? Às vezes você mora num condomínio, né, de prédios, em vez de pegar o elevador, vai de escada, né? Desça antes do ponto do ônibus, ou uma estação antes do metrô, completa o percurso a pé, né? Por quê? Porque se você está muito sedentário, talvez não seja nem recomendado você ir direto para atividades mais pesadas, né?
Então, mas o importante é o começo. Não é isso, Marco Aurélio? É começar. É o começar. Uma questão, Túlio, bastante interessante, que é assim, para você que pode estar sendo perguntado agora, né, o que tem a ver um cirurgião dentista no ambiente de trabalho? O que um cirurgião dentista vai fazer, né, num ambiente corporativo? Pode ser até uma pergunta que muita gente vai se fazer quando começar aqui, né, assistir o nosso podcast. Você enxerga campos de trabalho para o cirurgião dentista numa empresa, num ambiente corporativo? Com certeza, acredito que, igual a gente estava falando aqui agora das faltas inesperadas por causa odontológica, um dentista atuando num ambiente empresarial, eu acho que contribuiria bastante para a redução dessas faltas inesperadas, né? E também até para poder terceirizar algum problema como esse que você falou aí do empresário, do caso dele precisar comentar com algum funcionário, algum colaborador ali que ele precisaria procurar um dentista por causa de problemas de mau hálito, né? Okay. Às vezes o próprio empresário chegar e falar isso para o funcionário pode gerar um constrangimento, né? Um desconforto. Então, seria legal, às vezes, ele terceirizar essa função para o cirurgião dentista, que daí já vem um comentário um pouco mais profissional ali, já vai propor também uma solução para o caso. Então, eu acho que seria muito interessante dessa forma. Uhum. E eu vejo bastante espaço para parcerias empresariais entre consultórios, clínicas odontológicas e as empresas, né? Convidar o dentista para fazer uma palestra, combinar indicação dos colaboradores para tratamento com a clínica e dessa forma criar uma ajuda mútua aí para os dois negócios, né? Acho que seria importante, seria bacana, principalmente trabalhando essa parte de prevenção. Muito bem. Seria um passo para iniciar a construção daquela cultura que nós falamos. Isso, exatamente, né? A cultura. Porque uma coisa que a gente tem colocado muito aqui na nossa série é assim, nós temos duas possibilidades, como empresário, líder de equipe, gestor. Ou nós fazemos de conta que não está acontecendo nada. Ou metemos a mão na massa. Ou metemos a mão na massa, né? Arregaçamos as mangas e tomamos algumas iniciativas, porque nós não estamos falando apenas de perdas, né, impactos no negócio, que para o empresário é crucial. Nós estamos falando aqui de ausência de colaboradores, estamos falando aqui de perda, né, real de produtividade. Nós estamos falando de pessoas. E a gente sabe que com as pessoas as coisas funcionam por etapas, né? Aprendizado, né? Você tem por repetição. Sim. A gente tem que ir lá, como o Marco Aurélio falou, fazer uma palestra, né? Fazer um esclarecimento, fazer uma reunião, né? Reunir o time para discutir, né, pontualmente algumas coisas, não é isso? Mas dar um direcionamento. Né? E o empresário tem um grande papel, pelo que nós estamos descobrindo, conversando aqui nesse processo, né? Tem uma coisa muito interessante, às vezes eu vou em alguma empresa e eu vejo lá, logo que a gente entra, a mesinha, né, com já posta de café. Cafezinho, né, preto, tal, né, adoçante para quem quer, açúcar, né? Umas balinhas, né? Biscoitinho amanteigado. Tem a maquininha também de refrigerante, né, muitas vezes para o colaborador que quiser ir lá. Eu queria ouvir os dois. Como é que vocês, né, olham esse tipo de iniciativa? Porque às vezes parece um benefício. Não parece um benefício? Nós temos aqui no país uma cultura muito de beber o café, né? As pessoas gostam de beber. Vocês tomam café, não? Sim. Tomam? Sem açúcar. Sem açúcar. Pois é. Então é algo que, né, cultural, né, no país e parece ser até um benefício, mas eu queria ouvi-los em relação a isso, porque isso é algo muito comum no ambiente de empresa, no ambiente corporativo. Bacana. Bom, na visão do nutricionista, né, eu acho assim que é aquilo que eu falo, acho que uma empresa, ela tentar buscar um pouco de conhecimento, trazer novos hábitos, vai ajudar muito mais os colaboradores do que, por exemplo, ofertar o cafezinho com açúcar, ofertar um refrigerante, né? A gente vê muitas empresas hoje em dia, eu acho isso muito legal, por exemplo, deixar à disposição dos funcionários, né, dos colaboradores, frutas, né? Então, isso já é um baita de um incentivo. Né? Então, a fruta, além de trazer um pouco mais de saciedade, trazer vitaminas, a gente já vê em alguns estudos, né,
que ela é até importante para a prevenção ali da saúde bucal. Olha só. Né? Então, tem algumas frutas que elas têm algumas vitaminas, as fibras dela, né? Já vai ali proteger um pouco ali os dentes. Então, acho que isso é muito importante, a gente trazer um pouco, buscar um pouco desse conhecimento, né? Trazer novas oportunidades, incentivar, por exemplo, os colaboradores a consumir alimentos diferentes. Tá. Né? Então, a gente trazer, por exemplo, um suco diferente, né? Trazer no lugar do refrigerante, trazer, então, um café sem o açúcar, né? Tá. Então, tentar buscar outras possibilidades ali para não deixar o colaborador sem consumir o produto, mas trazer um consumo mais consciente. Tá, né? Certo. Quer dizer, é um benefício que vai... fica evidente. Exatamente. Né? O impacto que esse benefício pode trazer para melhorar a saúde do colaborador, da equipe, né? E eu diria até para você que até os visitantes ficariam bem impactados com essa iniciativa, política, né? Com essa nova política. Tem lá, isso precisa obviamente ser analisado do ponto de vista de custos e uma série de outras coisas, mas o investimento compensa, né, Marco Aurélio? Porque lá na frente você evita... Né? Com que os colaboradores faltem do trabalho, né? Você vai ter uma equipe mais saudável, mais aquilo produtiva. Que a gente estava conversando anteriormente sobre a educação. Pois a educação começa nesses pequenos detalhes. Pois é. Né? Então, você trazer, por exemplo, uma fruta ali no serviço, pega que colaborador, às vezes faz 1, 2, 3 refeições no dia, passa um período muito longo sem se alimentar. Então, você ter uma fruta, se ofertar ali, um lanche ali, a hora que ele sentir a necessidade, já vai fazer total uma diferença. Coisa que não acontece em hipótese alguma com o próprio café, né? Porque a pessoa vai ficar mais elétrica, né? O café vai deixar a pessoa mais estimulada, né? Estimulante. E isso vai repercutir, então, à noite, como, né? Já começa no aparelho digestivo, sim. Né? Porque ali hiperacidez e uma série de outras coisas. Isso. E a pessoa estando estimulada vai ter um descanso prejudicado, né? Como o Túlio mencionou. Você ia completar. E a gente também tem um outro lado que esse lado ele não é nem muito, acho que, falado, mas tem estudos, tem artigos que mostram que em algumas pessoas, principalmente pessoas que têm ansiedade, pessoas que são mais hiperativos, quando faz o alto consumo do café, tem o rebote, tem o contrário, tem a sonolência. Então a pessoa ela perde o desempenho. Olha. Eu, como trabalho com atletas de alta performance, já vi na prática algumas pessoas, ao consumir cápsulas de cafeína, altas doses de cafeína, ao invés de trazer mais performance, a pessoa ela tem o quê? Ela tem ali aquele estado de sonolência, né? Então ela diminui o rendimento dela. E isso para o trabalho é algo muito ruim também, né? Então às vezes a gente tem que analisar muito esse fator. Sim, né? Muito. Tem que passar assim por uma análise. Algumas pessoas consomem o café achando que estão consumindo um estimulante, né? E de fato ele é. Mas é muito interessante essa colocação do Marco Aurélio, porque pode, né, ter um efeito contrário, e a pessoa, então, buscando o estímulo, vai consumir mais, não é isso? E não vai atingir pelo contrário, vai prejudicar mesmo a sua máquina humana, né? O sistema. E também muito associado, também alguns pacientes ainda alegam fazer um consumo exacerbado de energético também. Energético, que é uma bebida ácida também. Também vai causar prejuízo dentário aí, ajudar ao envelhecimento bucal precoce, né? O café também tem uma certa acidez, então a gente tem que prestar atenção na frequência desse consumo, né? O ideal é sempre você deixar um período ali para a saliva ela agir sobre os dentes, voltar o pH da boca ao normal, porque se você faz um consumo constante de alimentos ácidos, a saliva não tem tempo de deixar a boca novamente num pH neutro. Então você começa a ter essa desmineralização dos dentes aí. E como ele é uma bebida estimulante, o consumo exacerbado também ativa sistemas de bruxismo, né? Então o paciente começa a desenvolver bruxismo numa cavidade ácida que vai com certeza desgastar os dentes, começar a contribuir para esse desgaste exacerbado. Né? As frutas, pelo contrário, são alcalinizantes, né? Depende. Porque, me corrijam aí, então, no raciocínio. Eu já ouvi dizer que, inclusive, algumas das que são tidas como ácidas também têm propriedades ou fatores alcalinizantes. Eu já ouvi conselhos de alguns dizendo que, olha, você tomar o limão, por exemplo, achando que é uma fruta ácida, ele tem um poder alcalinizante depois que ele entra em contato com o estômago. Não sei se é assim, não é isso? Não. Ok, mas é importante a gente ter esta visão, porque o que o Túlio falou é muito interessante.
E você também acho que comentou isso no início. Nós estamos muito focados em alimentos ácidos, né? Sim. Uma dieta, até uma dieta saudável, ela é hoje ácida. em dia é ácida. É ácida, olha aí. Por quais fatores? Eu acho que, assim, os alimentos em geral, né, então, tanto saudáveis e não saudáveis, eles têm um nível de acidez, né, a alimentação brasileira, principalmente. Então, acho que a gente realmente tem que encontrar um equilíbrio, né, eu falo que o excesso é algo ruim e a falta também é algo ruim, então a gente tem que gerar um equilíbrio, também trazer algumas outras coisas, alguns outros benefícios, acho que o Túlio pode falar melhor do que eu, para cuidar da saúde bucal ali, né. O brasileiro tem o hábito também de, assim, vai comer uma salada, joga bastante vinagre, uma pipoca, vai comer, joga vinagre, limão, e um hábito saudável que as pessoas que têm dietas saudáveis costumam fazer é aquele shot matinal de limão espremido. Isso, né? Então, era isso que eu me referia, já ouvi vários comentaristas dando crédito para isso aí, mas não é bem assim. Não é muito interessante, ainda mais no momento que você acorda. No momento que a gente acorda, a gente já tá com pH mais ácido na boca. E você tomar o limão direto, ou até o hábito de você chupar o limão, que vai friccionar junto com o dente, isso aí não é interessante. O que seria mais interessante seria diluir esse limão em água e após o consumo ainda tomar um pouquinho de água, não fazer um bochecho exacerbado, mas fazer um enxágue bucal ali, para depois escovar o dente. Seria interessante escovar o dente aí depois de uns 15 a 20 minutos. Deixar a saliva agir para remineralizar os dentes, deixar o pH mais neutro, e evitar também associar escovas com cerdas duras com pasta de dente muito abrasiva, que seriam essas pastas de dente clareadora e de carvão, que popularizou muito, muita gente usa. De carvão não é boa? Não. Olha só, que coisa, hein? O pessoal vende o negócio, o pessoal de carvão não é boa. Ela é extremamente abrasiva, né? E o pessoal compra achando que ela vai dar um efeito clareador do dente, mas na verdade ela dá um efeito branqueador, é algo momentâneo, tá? Então o pessoal acha que vai fazer algum efeito, mas não, o efeito dela não é de clarear realmente o dente. Ela é tão abrasiva que ela acaba causando efeito branqueador, mas isso está causando na verdade um prejuízo para o dente. Então o interessante é você usar uma pasta que tenha bastante flúor e aquelas mais comuns mesmo, sem muito acréscimo de coisa, porque o que é interessante ali não é você ter um creme dental muito abrasivo. Tá? O mais suave possível. Né? O mais suave possível e com escovas de cerdas macias. O pessoal acha que às vezes a cerda dura vai limpar mais, mas o que vai ajudar na limpeza ali é a técnica de escovação correta. Né? Não exatamente a força aplicada na região. Olha só quanta coisa para a gente poder, né, passar para uma equipe de colaboradores, né, de funcionários, não é isso? Coisas que não são abordadas muito empresa, no dia a dia, né, muito superficialmente. Nós já estamos indo para o final do nosso encontro. Eu queria ouvir de vocês. Vocês gostariam de deixar alguma recomendação ao empresário, ao líder, ao gestor de equipe, que entendeu tudo que nós estamos falando aqui? Né? Vocês foram muito assertivos nas colocações. Entendeu, mas não sabe por onde começar. Será que a gente podia dar alguma direção? Inicial, como é que você começa? Eu, empresário, eu entendi que eu tenho um papel, né, junto aos meus colaboradores, porque há um impacto na saúde, né, bucal do colaborador por conta de diversos hábitos, e esses hábitos replicados na empresa vão trazer problemas para a organização, para a produtividade deles, né? Por onde que eu posso começar? Será que a gente poderia dar algum direcionamento para eles nesse sentido? Eu acredito que por essa linha que a gente comentou de uma parceria empresarial, do próprio empresário ali com o dentista, o próprio dentista dele, pode ser o dentista, um bairro ali próximo da empresa, enfim, tentar conversar com o dentista para poder trazer o dentista para o ambiente empresarial, ou até mesmo indicar os próprios colaboradores para fazer a prevenção com o dentista, né? E dessa forma se trabalhar a prevenção em si contra esses problemas, porque quanto mais a gente deixa, pior fica e mais difícil é o tratamento. Então, eu acho que a atuação do dentista na prevenção é essencial, e acho que seria muito, muito bacana trazer o dentista para o ambiente empresarial. Então, eu acho que essa seria a maneira mais fácil e eficaz de trazer isso para a companhia. Buscar um profissional da sua confiança e iniciar uma parceria, né, para disseminar, então,
orientações né, e conhecimento, né, para tentar melhorar e iniciar um trabalho de mudança de cultura com a equipe. Muito bom. Marco Aurélio. Eu acredito que também, eu acho que a nutrição ela é bem ampla, então a gente tem vários setores da nutrição. Então trazer, por exemplo, um nutricionista clínico para trazer essas informações gerais, né? Então bons hábitos alimentares, ingestão de água, consumir alimentos, né? Então explicar um pouquinho para a população ali, para os colaboradores, quais são os alimentos que são necessários para a rotina, para o dia a dia, para gerar uma performance no trabalho, para gerar uma saúde. E também, hoje em dia, a gente tem nutricionistas que atuam no âmbito de UAN, que são a nutrição industrial, que já vai trazer, por exemplo, aquela nutrição de cozinha, que vai trazer um benefício ali para a empresa, né, no âmbito do que fornecer de alimento. Olha aí. Né? Então, já trazer uma orientação, pensar em alimentos. E a gente vê bastante hoje em dia receitas fits, receitas saudáveis. Né? Então, trazer, por exemplo, opções de sucos, opções, por exemplo, a gente brincou das bolachinhas amanteigadas, né? Mas ter umas opções com ingredientes mais saudáveis, né? Com nutrientes ali de verdade. Então, acho que assim, eu acho que essa é a melhor maneira da gente trazer um pouco de informação ali, não só, né, para os colaboradores em geral ali, para todo mundo. Ok. Será que isso tem assim porque nós estamos falando aqui de iniciativas que podem gerar algum custo. Existem soluções talvez a baixo custo que a gente pudesse apresentar? Isso tudo que nós estamos falando, na visão de vocês, tem um impacto financeiro muito grande para a organização? Ou a gente pode começar, porque nós temos também um público de microempresários, né, pessoas que estão iniciando às vezes um negócio e não tem assim uma condição financeira. Todo negócio que está começando demanda, né, investimento. Isso custa caro na visão de vocês, iniciativas desse tipo? Eu acredito que não, porque como é uma parceria ali, não vai ter nada muito pago ali, né? Seria mais um combinado, às vezes, tipo, um valor especial para quem é do colaborador da empresa. Então ele vai trazer o benefício e vai oferecer os pacientes pro dentista. Então vai ter uma troca de benefícios ali sem custo. Eu acredito que seria mais ou menos por essa linha, né? Então é uma forma do dentista também divulgar o trabalho dele, entregar as informações, né, educar os pacientes, trazer uma melhora de saúde bucal para a companhia, da mesma forma que ele pega os clientes. E para o empresário, eu acredito que ele também fornece esse benefício para os pacientes e direciona para ele ter essa boa saúde bucal. Então eu acredito que parte de custo assim seria de baixo custo, essa seria parceria. Algo que o empresário iria assumir sozinho. Isso. E algo que pode ser negociado, compartilhado. Né? Isso, com certeza. Ok. Acho que na parte da nutrição é mais ou menos nesse sentido também, Tá. né? E aquilo que eu disse, né? Então, às vezes, gerar opções diferentes ali de alimentação, né? Então, começar ali tirando o açúcarzinho do café, né? Já é alguma coisa que tenha melhorado. Assim. Substituição, fazer Com substituições. certeza. Fazer né? trocas, né? Muito bem. Temos um minuto para considerações finais. Se vocês puderem fazer a consideração final de vocês, podemos caminhar para o nosso encerramento. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, espero que tenha contribuído com o podcast aí, pessoal. É meio difícil a gente pensar em como trazer mesmo a odontologia para esse meio, mas eu acho que é algo que agrega, né? As pessoas às vezes pensam muito na saúde sistêmica em geral, acaba esquecendo um pouco da boca, e a gente às vezes consegue ali pegar alguns sinais clínicos direto da odontologia que podem te trazer problemas. Por exemplo, a gente consegue ver desgastes nos dentes, que a gente consegue ver que o paciente tem um refluxo, né, uma doença do refluxo gastroesofágico, que a gente encaminha o paciente para tratamento do gastro. Então, acho que a atuação interdisciplinar, tá, entre os profissionais aí pode agregar bastante no meio empresarial. Excelente, porque às vezes a gente pensa de tratar alguns problemas que surgem, e esses problemas poderiam ter sido detectados antes, Com lá, certeza. se tivéssemos tido a ajuda do cirurgião dentista, do dentista, né, profissional da odontologia. Sim. Muito bem. Marco Aurélio. Agradeço mais uma vez o convite, né? Então eu acho de fato assim, eu acho que esse incentivo, eu acho que é algo que de fato vai somar muito no futuro dessa empresa. Tá. Né? Então a gente trazer um pouquinho dessas informações ali, eu acho que é muito importante. Muito bem, excelente.
Este foi o 7º episódio da nossa série Reprogramando a Máquina Humana. Eu conversei com o Túlio Ruffenbecker, cirurgião dentista formado pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Araraquara. Ele é especialista em implantodontia, atua como clínico geral e implantodontista em seu consultório em Jundiaí. Também conversei com o Marco Aurélio Penteado Júnior, formado pela Universidade de Araraquara, pós-graduado em nutrição, psicologia e transtornos alimentares e com especialização em nutrição esportiva. Trabalha também com atletas amadores e profissionais de alto rendimento, voltado para o endurance, corrida, natação, ciclismo e triatlon. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Túlio. Marco, foi um prazer. Espero voltar, ter vocês aqui de volta com a gente, quem sabe num outro Prepare Sua Equipe podcast. E espero que você tenha gostado desse nosso podcast. A gente se vê em breve no nosso próximo episódio da série Reprogramando a Máquina Humana, aqui no Prepare Sua Equipe podcast. Até lá, um abraço carinhoso a você, fique com Deus, até a próxima.